Imagina só se o sistema que foi criado para proteger uma família fosse, na verdade, a arma usada para separar essa mesma família. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num caso bem complexo lá de Varginha, em Minas Gerais, onde a alegação é exatamente essa: que as ferramentas da justiça foram manipuladas para destruir o vínculo entre um pai e a sua filha de apenas 2 anos, usando a prova técnica como o principal instrumento dessa destruição. Pois é, essa acusação, que abre os documentos do caso, já dá o tom da nossa análise. A afirmação aqui não é só que o sistema de justiça falhou, mas que ele foi ativamente transformado em uma arma. E a gente vai tentar entender como isso teria acontecido. Para a gente entender o que está em jogo, primeiro precisamos definir esse termo central: sequestro institucional. Esquece aquela imagem de filme, de um rapto físico. A alegação aqui é que o próprio sistema judicial foi capturado, foi sequestrado para servir a uma agenda privada, distorcendo as regras para atacar direitos em vez de protegê-los. E no centro disso tudo está a luta de um pai para simplesmente poder estar com a sua filha, que na época tinha só 2 aninhos. Ele alega que a briga dele não é só contra a mãe da criança, mas contra um sistema inteiro que parece ter sido orquestrado para manter ele bem longe. Bom, e a primeira grande frente de batalha, e talvez a mais decisiva, envolve as provas. Em qualquer julgamento justo, as provas deveriam ser a base para se chegar à verdade. Mas e quando é própria verdade é supostamente fabricada sob encomenda? Olha só, a evidência digital que está nos autos é bombástica. Mensagens de WhatsApp que sugerem uma suposta combinação entre o advogado da mãe e uma clínica psiquiátrica. A defesa do pai argumenta que isso transforma um laudo, que deveria ser uma avaliação neutra, numa peça de encomenda, sabe? Criada especificamente para pintar o pai como um risco e, com isso, justificar o afastamento dele. Isso nos leva para uma teoria do direito muito importante, a dos frutos da árvore envenenada. A lógica é bem simples, na verdade. Se a prova original, a tal da árvore, é ilegal ou fraudulenta, então todas as decisões e provas que se baseiam nela, os frutos, também estão contaminadas e, portanto, deveriam ser invalidadas. E aí entra uma tática que os autos chamam de perícia fragmentada. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, a avaliação psicológica é dividida entre 2 cidades, Varginha e Santos. Isso, na prática, cria um atraso burocrático de meses para o pai que mora em Santos. Enquanto isso, o laudo da mãe sai rapidinho em Varginha, estabelecendo a primeira versão da história. Resultado, a defesa do pai fica ali, esperando, enquanto uma única narrativa vai se consolidando na cabeça do juiz. 24 horas. Grava bem esse número. Lembra daquele número? 24 horas? Então, esse foi o tempo que levou para um estudo psicossocial, que é fundamental, ser apresentado no processo, apenas um dia depois da notificação oficial. A defesa bate na tecla: isso é impossível. Um estudo sério, ético, leva semanas. Qual é a suspeita, então? Que o documento já estava prontinho, pré-fabricado, só esperando o momento certo de entrar em cena. Mas olha, as alegações não param nas provas. Elas se estendem para o jeito como o próprio processo andou, criando o que a defesa chama de assimetria de armas dentro do tribunal. E essa dinâmica fica muito clara nesse ponto aqui. De um lado, a gente teria um fast track, os pedidos da mãe para restringir o contato com o pai, atendido super rápido. Do outro lado, um slow track. Os pedidos do pai para tentar reatar o vínculo encontravam lentidão, silêncio e o resultado de tudo isso? O tempo, um fator que não volta atrás na vida de uma criança, se torna a maior arma contra o vínculo familiar. E aqui a gente chega no que é descrito como o paradoxo tecnológico, que é impressionante. Segundo os autos, o mesmo sistema de justiça que usava a videoconferência para validar atos complexos como testamentos, ou seja, para proteger dinheiro e bens, teria negado o uso dessa mesmíssima tecnologia para preservar o laço de afeto entre um pai e sua filha. A alegação é que para patrimônio a tecnologia era permitida, para o afeto era proibida. Essa virtualização forçada do contato acabou gerando uma metáfora muito forte nos documentos: a criação de um pai avatar. Um pai que foi reduzido a uma imagem numa tela, impedido do toque, do cheiro, do abraço, que são coisas essenciais para o desenvolvimento de uma criança de 2 anos. A paternidade nesse modelo vira só isso: uma imagem pixelada e fria.
Para tentar entender a profundidade dessas alegações, a defesa do pai vai além. Eles argumentam que isso não é um caso isolado, sabe? Eles conectam com um suposto histórico de abuso de poder lá na comarca de Varginha. E fica a pergunta: será que o passado está se repetindo? A argumentação vai lá atrás, resgata relatórios antigos de órgãos federais de décadas atrás, que descreveriam um sistema de coronelismo onde o poder judiciário local já teria sido usado para fins privados. A tese é chocante, né? A de que o padrão de comportamento alegado hoje não seria uma novidade, mas a repetição de um vício histórico. E esses relatórios antigos são bem diretos. Chegam a nomear figuras e usar termos fortes, como a temida dupla do terror. A defesa usa essas referências para argumentar que existe uma cultura institucional de longa data que, em tese, permitiria o tipo de manipulação que se alega ter acontecido agora. Mas olha, por trás de toda essa discussão jurídica, de todo esse contexto histórico, tem o custo humano, que é devastador. O impacto real dessas batalhas não está no papel, está na vida de um pai e, claro, principalmente, na vida da criança que está no centro de tudo isso. Esse é um trecho do depoimento do pai. É de cortar o coração. Ele descreve a cena de ter que assistir por vídeo sua filha de 2 anos batendo na cadeira vazia ao lado dela, um gesto instintivo, como quem diz: pai, senta aqui. Isso resume o dano, um dano que vai muito além do que qualquer processo consegue descrever. Então, vamos recapitular o que a gente viu aqui. O que temos, segundo os autos, são alegações gravíssimas de manipulação de provas, o suposto uso do tempo e da burocracia como uma arma, uma conexão com o histórico de captura do poder local e, acima de tudo, a integridade de todo um sistema de justiça colocado em xeque. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que é bem pesada. Este caso, da forma como é apresentado, levanta um dilema muito profundo. Se as próprias estruturas criadas para garantir a justiça são postas em dúvida, quem é que, no final das contas, protege os direitos mais básicos de todos, como o direito de uma criança de conviver com seu pai? É uma questão que fica no ar.